Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Para você que não me conhece, eu sou a pastora e profetisa Maria, serva do Altíssimo, amém? Glória a Deus. E hoje, desde cedo, o Senhor me inquietando, me impulsionando, para trazer uma palavra da parte do nosso Deus para os nossos corações, amém? E eu garanto para você que a palavra do Senhor hoje, eu espero verdadeiramente que entre no seu coração. Eu espero que não só o seu coração seja ministrado, mas a tua alma e o teu espírito. Porque eu vou trazer para vocês, compartilhar também um despertar, uma revelação que o Senhor me permitiu, contemplar essa noite, amém? Glória a Deus. Desde já quero agradecer meu esposo aí, o Alexandre, seja bem-vindo em nome de Jesus, meu amor, louvado seja o nome do Senhor. E para você que está chegando, vai se chegando aí, vou dar um tempinho para você ir se chegando, para nós compartilharmos, irmãos, a palavra do Senhor. Quando eu paro para pensar como o inimigo ele é intrometido, né? O inimigo ele é intrometido. Porque o inimigo ele entra nos lares, ele contamina os corações das pessoas e ele não pede permissão. Simplesmente ele entra nas casas, ele suja o coração das pessoas por meio da comunicação. A comunicação. Ele entra nos lares por meio de filmes, novelas, por meio de vídeos, por meio de tantas coisas, né? Mas nós não podemos esquecer de abrir espaço também na nossa casa para Jesus ministrar os nossos corações. Amém? Então eu quero te convidar a você ouvir essa ministração da parte do nosso Deus. Quero trazer uma mensagem, um despertar de Jesus para nossas vidas. Trazer um despertar que Jesus está voltando, que Jesus ele tem muito interesse de nos despertar. Por quê? Porque Jesus está às portas, povo de Deus. Seja bem-vinda aí a Miriam, né? Miriam, seja bem-vinda em nome de Jesus. Miriam, fica aí. Hoje eu quero compartilhar, minha amada, uma revelação que o Senhor me deu essa noite. E até para mim poder fazer essa live, eu estava chorando. Passei o dia pensando, amanheci pensando, parecia tão real, que eu estou sentindo essa sensação até agora. E eu quero compartilhar com vocês. Eu quero trazer, eu não quero guardar só para mim. Eu quero que vocês também, eu espero que você sinta até a sensação que eu senti essa noite. Amém? Então, para você que está chegando, aí o Alexandre, a Miriam, todos vocês, o tema da nossa ministração hoje é Não Posso Te Perder, Miriam. Não posso te perder. Pastora, mas eu não posso perder quem? Rapaz, não é bom a gente perder ninguém, né? Ninguém quer perder um marido, ninguém quer perder um filho, ninguém quer perder uma esposa, ninguém quer perder ninguém. Não é bom. Agora, tem uma pessoa que essa nós não podemos de maneira nenhuma querer perder e não podemos perder.
E essa pessoa se chama Jesus. Essa pessoa se chama Jesus. O tema da nossa ministração hoje é: não posso te perder. Perder quem? Jesus. Feche os seus olhos. Medita, tira teu pensamento, teu coração de todos os problemas. E procura focar agora em Jesus. Pastora, mas eu não estou vendo Ele. Eu quero te apresentar duas maneiras para você focar em Jesus. Duas maneiras. A primeira é: foca em Jesus na cruz do Calvário. Foque nele na cruz do Calvário, naquele sofrimento pregado naquela cruz. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira agora de você fixar teus pensamentos, focar em Jesus. Foque agora em Jesus sentado no trono da sua glória, à direita do Pai, nos céus. Tenha essas duas linhas de pensamentos agora. Mas a questão é: foque em Jesus, para que você possa compreender a mensagem do Senhor. Amém? Vou fazer uma breve oração, para que o Senhor abra o nosso entendimento para a boa compreensão da palavra do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, Pai Santo e Eterno, nesse momento estamos dando início a esta live. Senhor Jesus, esta live estou iniciando no Teu santo e glorioso nome, no nome de Jesus. Esta live está sendo iniciada agora. É para a honra e para a glória e para a exaltação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nesse momento, desde já, eu me retiro agora, Espírito Santo, para te dar total liberdade, para que o Senhor venha reger, Senhor, essa live. Que o Senhor venha falar com o povo. Que o Senhor venha a me usar. Que o Senhor venha, eu coloco em tuas mãos, Espírito Santo, a palavra do Eterno. Porque a palavra do Eterno é espada de fogo em tuas mãos. E o Senhor age, o Senhor vai usar ela conforme a tua vontade. Espírito Santo, não sou eu que convenço a ninguém. Eu não posso convencer ninguém, eu não posso convencer nem a mim mesmo. Esta tarefa de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo não cabe a nós, cabe ao Senhor. Então, Espírito Santo, te dou total liberdade para o Senhor me convencer dos meus pecados, da justiça e do juízo. Que o Senhor convença esta pessoa que está do outro lado dos seus pecados, da tua justiça e do teu juízo. Sim, Senhor. Porque nós não estamos no lugar do juiz, que é o Senhor. Porque o Senhor vem dizendo em tua palavra: quem és tu para julgar o servo alheio? Porventura estás tu no lugar do juiz, que sou eu? Então, Senhor, que o Senhor venha nos dar entendimento, nos despertar, ó Senhor, para a verdade da tua palavra. Espírito Santo, ministra a palavra do Senhor no nosso coração. Ministra na nossa alma. Que a nossa alma seja ministrada agora, ó alma minha. Receba a palavra do Eterno com alegria. Ministra o meu espírito, Senhor, para que ele se erga, para que ele se alegre na salvação que lhe foi dado, Senhor. Oh, Pai amado, obrigada, Senhor. Espírito Santo, brilhe nessa live. Espírito Santo, faz a tua vontade.
Eu nada mais sou nesse momento do que um vaso, Senhor, para que o Senhor possa me usar. Mas é o Senhor que pode curar o doente, é o Senhor que pode libertar, é o Senhor que pode salvar, é o Senhor que pode chamar a atenção dos teus filhos pródigos de volta para ti, é o Senhor. Então vamos iniciar agora, Espírito Santo. Fique à vontade, Santo Espírito do Eterno. Amém. Glória a Deus, povo de Deus. Olha aí, Michael, seja bem-vindo, né? Michael, não sai daí, a live vai ser poderosa. Ruth, minha amiga, que saudade, Ruth. Ruth, que saudade, fica aí, Rutinha. Quero compartilhar a palavra do Senhor e a revelação do Eterno que o Senhor me concedeu essa noite, amém? Para você que está chegando, eu sou a pastora profetisa Maria, serva do Senhor, amém? E quero compartilhar a palavra do Eterno. Você que tem Bíblia, caderno e caneta, já vai anotando as referências bíblicas, amém? Glória a Deus. Para você saber que a palavra que está saindo daqui é da fonte, que é a palavra do Eterno para a tua vida, para o consolo da tua vida, para o consolo. Eu não sei como você está, eu não sei a tua situação, eu não sei, eu só quero te dizer uma coisa. Cria agora um saco imaginário, pega todos os teus problemas agora, problema de família, dificuldade, joga tudo dentro desse saco agora, amarra e diz, você vai ficar aqui, porque eu vou trazer o meu coração e a minha mente para a palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para comigo e nada vai roubar a minha atenção agora, amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra, Ruth. Ruth, dê um abraço aí na sua família, pastor Ageu, no irmão Levi, não sei se o irmão Levi está aí, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, por toda a tua família, o teu esposo, amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Qual é o tema da palavra hoje? Não posso te perder. Não posso te perder. Repita comigo, não posso te perder. Talvez você diga, pastor, eu não posso perder o quê? Ninguém quer perder nada nessa vida. E não é bom perder nada. Porque nós lutamos tanto para conquistarmos algo e quando se perde, por algum motivo, nós ficamos abalados. Sim ou não? Ficamos. Só que tudo nesse mundo é passageiro. Vejamos bem, povo de Deus. Nós, quando nascemos, quando nós viemos para este mundo, nós não trouxemos nada de lá. Nós não trouxemos profissão, emprego. Nós não trouxemos marido, filhos. Nós não trouxemos nada, nem roupa nós trouxemos. Sim ou não? Vamos fazer uma live bem interativa? Você pode falar alguma coisa, compartilhar, é verdade, pastor, é verdade. Mas sabe, compartilhando aí, deixando tuas mensagens, para mim vendo as tuas mensagens aqui. Eu tô vendo quem está aqui na live. Então, quando nós também saímos desse mundo, povo de Deus, não levamos nada. Nós viemos e não trazemos nada, nem ninguém. E nós vamos sair deste mundo e não vamos levar nada nem ninguém. Então, tudo que nós construímos nessa terra vai ficar. Mulher não leva marido, marido não leva mulher. Quem construiu riquezas não vai levar riqueza. Pode ter barris de ouro, pode ter mansões, iate, jatinho. Pode ter tudo.
não vai levar nada. Perdeu tudo. Agora, o que eu não posso perder, pastora? Qual é a riqueza? Tem alguma riqueza que nesse mundo eu posso adquirir para que eu nunca perca? Eu vou te apresentar essa riqueza. Jesus. Jesus, ele é o único tesouro que, se você o receber na sua vida como seu único e suficiente Salvador, permanecer nele até o fim, você nunca vai perder Jesus. Quando você sair deste mundo, você vai deixar tudo. Quando você se deparar com a eternidade, você vai ver que o único tesouro que vai estar do outro lado é Jesus para te receber. Somente Ele. Somente Ele. Então, por isso que o tema da nossa ministração hoje é: não posso te perder, Jesus. Abra a palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 14, no versículo 25 ao 26, vem dizendo assim, até o 27. Se alguém vinha a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher e os filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Aqui, povo lindo, povo abençoado de Deus e por Deus, Jesus, ele vem deixando algo muito claro e muito sério. E a palavra de Jesus, ela não muda. Ela foi para aquele tempo, para o tempo de hoje, para os tempos futuros que virão, até a sua volta. A palavra é a mesma, o despertar é o mesmo, a ordem é a mesma. Então, Jesus vem dizendo, trazendo o despertar, dizendo sobre seguir Ele. Que seguir Jesus é muito além do que nós podemos imaginar. Que para quem quer seguir Jesus, quer ter Jesus como prioridade na sua vida, nós podemos correr até o risco de perdermos até pessoas na nossa caminhada. Nós vamos ter percas. E é o que muita gente não quer ter, percas, por amor a Jesus. Jesus, ele vem dizendo, se alguém quiser vir a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, Jesus vem dizendo, olha, quem vir a mim tem que entender uma coisa. Vai chegar momentos que você pode aborrecer pessoas do teu convívio. Você pode aborrecer você que está me recebendo como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem que entender que vai chegar momentos que você vai aborrecer pai, mãe, esposa, marido. Por quê? Se dentro de um seio familiar tem 5 pessoas, nenhum segue Jesus. O primeiro que seguir Jesus, ele vai enfrentar uma grande peleja no seio familiar. Porque os demais vão se levantar contra você. Porque você se levantou para receber Jesus, para andar com Jesus, para caminhar com Jesus. E então, muitos da sua família não vai compreender.
vai se levantar. Porque você agora está servindo Jesus, você está andando com Jesus, você está procurando fazer a vontade de Jesus. Então nós temos que estar nos preparados para entender que a qualquer momento nós vamos aborrecer alguém. Vamos aborrecer certas pessoas que se dizem amigos. Quando eu me converti a Jesus, quantas pessoas chegaram para mim dizendo, me chamando de doida, que aquilo era fogo de palha, que aquilo não passava de 3 meses. Não entendiam. Pessoas se afastaram de mim porque eu decidi andar com Jesus. Seja bem-vinda, irmã Socorro, segura aí, a live está poderosa. Eu decidi querer Jesus. A decisão não era ninguém que tinha que tomar a decisão por mim. Não era meu filho, minha mãe, meu pai, não. Eu que decidi querer Jesus na minha vida, andar com Jesus. Segura aí, não sai dessa live porque eu vou trazer uma revelação essa noite que Deus me deu. Povo de Deus, aprendam a ouvir a palavra do começo ao fim, pelo amor de Deus. Acalma teu coração. Segura aí o teu coração, fixa nessa mensagem. Então Jesus, ele vem deixando claro, quem quiser vir após mim, entenda uma coisa. Vocês, a qualquer momento, vocês vão aborrecer, as pessoas vão se aborrecer com vocês. Teu filho não vai te entender. Isso mesmo, irmã. Eu gosto da irmã Socorro, que a irmã Socorro comenta mesmo aí da live. Glória a Deus mesmo, irmã Socorro, porque a senhora é uma bênção mesmo. Glória a Deus. Então, Jesus vem dizendo que as pessoas vão se aborrecer com nós, por quê? Por quê? Porque nós decidimos andar com Jesus. E Jesus chega um momento que ele acrescenta mais, e a minha também. Aí Jesus vem dizendo, se alguém vir a mim e não aborrecer, vai aborrecer o seu pai, sua mãe, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando da gravidade, da seriedade. Gente, tem gente brincando de servir Jesus. Tem gente brincando de servir Jesus. Andar com Jesus. Andar com Jesus é dias após dias, é anos, é meses, até o fim. Com problema, sem problema, com choro, sem choro, ganhando, perdendo, errando, acertando, pecando, se levantando, se consertando, se humilhando. É assim a caminhada do verdadeiro cristão. É andando por cima das árvores, é andando por cima dos espinhos, é por cima, é por baixo, é sendo honrado, é sendo humilhado. É assim a verdadeira caminhada com Jesus de Nazaré. E ele diz, olhe, se vocês não aborrecer até a própria vida de vocês por amor de mim, vocês não são dignos de ser meu discípulo. Porque há momentos que a gente tem que aborrecer até as nossas vontades. A nossa vontade, às vezes a carne quer que você fique em casa, em pleno domingo. Você diz, não, eu vou para a casa de Deus. A minha vontade é essa, mas eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade do Pai. Eu sou privilegiada porque eu sou uma pessoa salva. Eu tenho a casa do Pai para me refugiar. Aborrecer a sua vida, me deu vontade de fazer isso, eu não vou fazer. Eu tenho que aborrecer, às vezes, a mim mesmo, para fazer a vontade de Jesus. Então, para nós seguirmos a Jesus, no versículo 27, Jesus diz, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier a mim, não pode ser meu discípulo. Irmão, Jesus está falando, olha, preste atenção, e qualquer que não levar a sua cruz. Ele está dizendo a sua cruz.
Ele não está dizendo, é para você aquele que não carregar a sua cruz, a cruz do pai, a cruz da mãe, a cruz dos irmãos, dos filhos, e vir após mim. Ele diz, cada um carregar a sua cruz, porque a salvação é individual. Pai não salva filho, filho não salva pai, mãe não salva, mulher não salva marido, marido não salva mulher, amigo não salva amigo. Irmãos, isso não existe. Essa história de estar em casa e dizer, e mamãe ora por mim, mamãe, ó mulher ora, ó mulher, é só assim. E se a vela da sua vida apagar a qualquer momento, se você não tomar a decisão séria na sua vida de se entregar para Jesus e andar com Jesus verdadeiramente, você acha que as orações dele, que orou tanto, vai curtir efeito na sua vida? A cruz é sua. A cruz é minha. Se eu não me esforçar para carregar minha cruz todos os dias, fala sério, é você que vai carregar? Se eu não carregar a minha cruz da salvação, fala sério, é meu filho que vai carregar? É minha mãe que vai carregar por mim? Jesus quer nos despertar para algo muito sério. O tempo está esgotado. O mundo está gemendo as dores de parto. Jesus está às portas. Pela misericórdia de Deus, o que eu tenho ouvido, pessoas tendo revelações da volta de Jesus, eu tendo revelações da volta de Jesus. Povo de Deus, Jesus está às portas. Temos que correr todos os dias para lavar as nossas vestes sujas no precioso sangue do Cordeiro. Temos que lavar todos os dias os nossos pecados no sangue do Cordeiro. O tempo está esgotando, o tempo já está esgotado. O Senhor vem dizendo na sua palavra que se o Senhor não abreviasse os tempos, nenhuma alma se salvaria. Nenhuma. O Senhor está abreviando os tempos. Olhai e raciocinai comigo, ó povo inteligente. O ano mal começa quando você pensa que não. Como no bater de pestana, você já está no meio do ano. Quando você pensa que não, já está chegando o final de ano. Quando você pensa que não chegou outro, quando você pensa que o dia começou, já terminou. Quando você pensa que pregou os olhos para dormir, já o dia amanheceu, o galo já cantou. O funil está se apertando. O aperto pela sobrevivência está se apertando. O pecado está se alastrando. O negócio está pegando. Então Jesus vem dizendo, olha, quem não tomar a sua cruz, e qualquer que não levar, ele está falando de levar a sua cruz. Irmã Socorro, a senhora acha mesmo que é eu que vou levar a sua cruz, é? Alexandre, tu acha mesmo que é eu que vou levar a tua cruz? Irmã Ruth, a senhora acha, você, minha linda amiga da minha infância, você acha que é eu que vou levar a sua cruz? Não. Da mesma maneira, não é nenhum de vocês que vai levar a minha cruz. Jesus fala dessa cruz. A cruz da salvação não larga. Temos que andarmos com Jesus. Temos que estarmos firmes com Jesus, pedir todos os dias a misericórdia dele para com nossas vidas. Então aqui Jesus ele deixa dito no versículo 28, porque qualquer de vós
querendo, só até o 27 mesmo, qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo, meus discípulos. Então aqui o nosso Senhor Jesus, ele vem dizendo isso, a seriedade de uma vida com Jesus, é trilhar, é andar nos seus caminhos, é nos esforçar para obedecer, é nos esforçar para não errar. Mas é possível errar na caminhada e muito. Não teve um servo do Senhor na palavra do Senhor que não falhou de alguma maneira. Somente Jesus não falhou. Só há uma diferença. Aqueles que falham e desistem, se entrega à bagaceira, e aquele que falha, pede perdão, se arrepende, luta para se reerguer de novo e trilha, continua o caminho, mesmo levando a vergonha nas costas para o resto da vida, mas não larga a sua cruz. Carrega a sua cruz, mesmo andando na vergonha, mas não larga a cruz, digo, ou com vergonha, ou sem vergonha, ou errando, ou acertando, eu vou continuar levando a minha cruz. Então, quando nós vamos ver aqui, povo de Deus lindo, maravilhoso, aqui em Marcos capítulo 8, no versículo 34 até o 38, Jesus vem falando da seriedade novamente de seguir a Ele. Povo de Deus, seguir a Jesus não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. Seguir Jesus é questão de decisão e gratidão. E necessidade. É necessário. Porque se não andarmos, não termos Jesus na nossa vida, não tem salvação para a nossa alma. Não há salvação sem Jesus. Não há vida eterna sem Jesus. Jesus está falando nesta live, despertando sobre a seriedade de andar com Ele, de ser discípulo dele. Não é ser apenas seguidores. Seguidores, apenas seguidores, não tem compromisso com Jesus. Apenas seguidores vai por um tempo e depois qualquer obstáculo abandona. Não caminha mais com Jesus. E nós vamos ver isso na trajetória de Jesus. Muitos discípulos deixaram de andar com Jesus num dia que ele deu um sermão bem duro. No dia que ele deu um sermão bem, sabe, que muitos não gostaram, se sentiram ofendidos. E não é assim nos dias de hoje. Nos dias de hoje, trazer uma palavra de exortação, não é todos que querem ouvir. Não querem. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, há uma diferença entre discípulo e seguidor. Discípulo é andar no passo do seu mestre. Discípulo é fazer o que o seu mestre faz, ordena, ensina. Seguidor não. Seguidor é mais observador, ou quando quer uma necessidade, precisa de algo, está num aperto, numa angústia, aí vai atrás de Jesus, recebeu, vai embora, acabou. Não tem compromisso sério com Jesus. A primeira dificuldade na trajetória com Jesus, abandona.
Larga a cruz, não quer mais. Então, o Senhor Jesus aqui, em Marcos capítulo 8, no versículo 34, vem dizendo assim, olha a seriedade do que é andar com Jesus. E chegando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem pelo resgate da sua alma? Povo de Deus, olha a seriedade do que é andar com Jesus. Olha o que Jesus exige de nós. Jesus não é menino. Jesus não brincou de se entregar naquela cruz do Calvário. Jesus não veio dos céus sem propósito nenhum. Jesus, ele não se entregou àquele escárnio pela mão daqueles homens sem propósito. Se você não tinha compreensão da gravidade do que Jesus fez por você, você tem a partir de agora. Ele se entregou. Ele derramou a sua última gota de sangue por você, para te perdoar esses pecados tenebrosos. Ele morreu naquela cruz para me perdoar os meus pecados tenebrosos. Ele se entregou para nos comprar com o seu sangue para Deus. Ele nos deu o direito de sermos aceitos como filhos e filhas de Deus. Ele nos deu o direito, que só pertence a Ele, de ser filho único, unigênito do Pai. E Ele olha para mim e você, pecadores, inimigos de Deus, e nos amou. E nos reconciliou com o Pai. Nos deu uma nova identidade. E o que muitos já fizeram com as suas identidades, que um dia o Senhor Jesus conquistou naquela cruz do Calvário. Rasgaram as suas identidades de filhos e filhas. O que muitos fizeram já largaram a sua cruz e não caminham mais por Jesus. Preste atenção na seriedade. Eu estou sensível nessa ministração. Porque a experiência que eu tive essa noite, já eu vou participar para vocês, foi... Eu estou sentindo a sensação até agora, o dia todo, não passou, no culto não passou essa sensação.
E antes de eu entrar na live, eu ainda tô sentindo a mesma sensação. Jesus, ele diz, quem quiser vir após mim. Jesus, ele diz, pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. O que o homem tem para dar? Ou o que dará o homem pelo resgate da sua alma? Amados, a vida da gente é tão curta nessa terra para brincar com a salvação. Irmãos, andar com Jesus não significa que você não pode correr o risco de errar um dia, de falhar. Mas o que não pode acontecer é por causa de uma falha sua, ou a falha de alguém, lhe afastar de Jesus. Você sabia que a caminhada individual de cada pessoa, ela é testada por Deus de maneira diferente? Para ver se realmente nós somos discípulos ou não de Jesus. Você sabia que o Senhor pode até permitir certas coisas acontecer na nossa vida para ver, agora eu vou permitir, isso vai acontecer para ver se ele ou ela realmente me segue ou não, se vai desistir ou não, se vai largar a cruz ou não, se vai pegar a sua identidade e lançar fora por causa essa situação que aconteceu na vida dele e na vida dela ou não. Eu vou observar se realmente o coração dele, o coração dela está em mim ou está nas coisas deste mundo, ou está na sua capacidade, ou está na força do seu braço, ou está nela mesmo. Eu vou permitir. E aí que muitas pessoas, por não focar em Jesus, não priorizar Jesus, se afasta e larga a cruz e não segue mais Jesus. Então Jesus diz: o que dará o homem em resgate da sua alma? Povo de Deus, nós não temos nada para dar em resgate da nossa alma. Só Jesus é o resgatador da nossa alma. Só Jesus pode resgatar, pode livrar a nossa alma do inferno, da condenação eterna, da sentença do juízo eterno. Só Jesus. Grave essas palavras. Assista essa live quantas vezes você for necessário. Então aqui Jesus está falando: o que dará o homem em resgate da sua alma? Nada, irmão. Ele diz: quem quiser achar a sua vida, ganhar a sua vida, vai perder. Ele está dizendo: quem quiser fazer a sua vontade, achando que a sua vontade é... Olha, cuidado, que quando você morrer, você vai se perder. Aqui vamos pular agora, estou quase finalizando, segura aí. Aqui em Marcos capítulo 3, no versículo 31, Alex, irmão Alex, a paz do Senhor, irmão Alex. Um abraço aí para sua esposa, para sua família, amém? Segura aí, irmão Alex. Vou trazer uma revelação essa noite da palavra do Senhor, não da palavra, uma revelação mesmo de sonho, que até agora eu ainda estou churumingosa, passei o dia churumingosa, fui pro culto churumingosa,
antes de entrar na live, meu coração se derretendo. E tô aqui para passar esse despertar que o Senhor me deu pela madrugada para você. Abra a palavra do Senhor também em Marcos capítulo 3, no versículo 31. Irmão Alex, o senhor que está chegando aí, o tema da nossa ministração é: não posso te perder. E no início da ministração eu falei que ninguém quer perder nada nem ninguém. Mas muitas vezes, nesse mundo, perdemos de alguma maneira. Às vezes nós lutamos para conquistar algo e quando pensamos que não, algo desmorona e se perde. Por quê? Porque nessa vida nada é para sempre. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Tudo. Então, o tema é: eu não posso te perder. Perder quem, pastora? Perder Jesus. Quando nós morremos, nós não vamos levar nada nem ninguém com nós, nem roupa, nem tudo que nós construímos, vamos levar nada. Nem marido, nem mulher, nem filho, ninguém leva ninguém não. Nada. Só tem um tesouro que nós vamos levar, é Jesus, o Espírito Santo de Deus, aqueles que o recebeu verdadeiramente. Então nós estamos falando de andar com Jesus, não perder o foco de Jesus, por nada. Por comentários, por isso, por aquilo, por perseguição, por erro, por acerto, como eu falei no início da live. Não podemos perder o foco de Jesus. Ele tem que ser a nossa prioridade em tudo, em tudo, em tudo. Ele tem que estar acima de mulher, de marido, de filho, de emprego, de vida financeira. Ele tem que estar acima de tudo e de todos na nossa vida. Ele tem que ser prioridade. Aqui em Marcos capítulo 3, no versículo 31, chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram chamar, e a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Aleluia. Reda labaxeria manarei. Reda labaxeria manai. Irmãos, aqui é tão sério o que Jesus exige de nós. As outras passagens bíblicas que eu já falei, você que está chegando agora, quando você tiver um tempinho, vai e assiste a live desde o começo, que tem outras referências bíblicas. Jesus, ele está falando sobre a seriedade do que é andar com ele, do que é ser seguidor dele. Não é à toa, Jesus, ele não só falou na teoria, ele mostrou na prática. Jesus, ele não só falou, ele não só ensinou em palavras, mas ele mostrou na prática aqui. Quando ele diz: quem ama pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã mais do que a mim não é digno de mim, e quem não toma, quem não leva a sua cruz e segue após mim não é digno de mim. Quando ele fala isso, ele não só fala, ele pratica aqui. Aqui está ele praticando essa verdade. Ele não só ensina. Aonde estava Jesus aqui? Fazendo a vontade do Pai. Ele não estava na casa da mãe,
Ele não estava na casa dos irmãos dele. É tanto que a família teve que ir atrás dele. Por que, povo de Deus? Aí da revelação aqui do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus estava fazendo a vontade do Pai. E quantas pessoas deixam de fazer a vontade do Pai para ir fazer a vontade da mãe, do pai, do irmão, do fulano, do Bertano? A família de Jesus foi atrás de Jesus, porque Jesus estava fazendo a vontade do Pai. E quando a mãe e os irmãos dele chegam, eles encontraram Jesus fazendo a vontade do Pai, Jesus anunciando, Jesus trabalhando para o Pai, cuidando das pessoas, proclamando o ano aceitável do Senhor, trazendo as boas novas do reino do eterno. E aí as pessoas ali reunidas, ouvindo Jesus. E chega alguém e diz: mestre, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Olha a resposta de Jesus. Gente, é muito sério. Olha, servir Jesus, ser discípulo de Jesus, é muito além do que nós podemos imaginar. A nossa compreensão é muito rasa para a seriedade do que é servir Jesus, andar com Jesus. Esse é o motivo de muitos crentes estar desviados, porque não entenderam o que é ter compromisso, aliança séria com Jesus. Não entenderam. É uma aliança não só momentária, mas tem que ser uma aliança eterna. Eterna. Jesus não aceita qualquer coisa. Ele vem deixando claro. Ele vem deixando em todas essas referências bíblicas que eu dei, irmão Alex. Ele trazendo a seriedade do que é andar com ele. Não é brincadeira. Não é brincadeira como muitos pensam que é. Que banalizam. Gente, andar com Jesus, levar a nossa cruz. Tem hora, meu irmão, que o negócio pesa. Acontece de, irmão, cada coisa na nossa vida, que se nós não focar em Jesus, nós desistimos. Se nós não olhar para Jesus, nós desistimos de nós mesmos. Mas a real da história é por esse o motivo que ele veio. Que não é para nós olhar para nós, é para ele. Porque ele é santo. Ele tem o poder para nos perdoar se um dia nós falharmos perante ele. Não é para falhar. Mas se um dia acontecer, não é o fim. Ele é poderoso. O sangue dele está à nossa disposição para nos voltar, nos lavar e nos purificar, nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça e dizer: só não quero que largue a cruz. Me prossiga. Não ouço o que estão falando. Siga a mim. Não é nenhum deles que foi para aquela cruz por você. Não é nenhum deles que tem poder para te perdoar. Eu, que tenho poder para te perdoar, eu te perdoei. E o que eu não quero é que você largue a cruz e deixe de me seguir. Me siga. A mentalidade das pessoas é muito rasa. É muito rasa. É muito artificial para a compreensão profunda do que é andar com Jesus. Pisar nos espinhos. Passar necessidade, ser perseguido, ser confrontado.
Irmãos. Jesus, ele diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Olha como é sério, gente, isso aqui. E ainda tem gente priorizando, meras pessoas em suas vidas, botando acima de Jesus. Quantas pessoas na minha caminhada que eu cuidei, quantas mulheres largaram a sua cruz, quantas mulheres largaram Jesus por causa de marido, se desviaram por causa de marido, e passou-se algum tempo, o marido foi embora e a abandonou com 2, 3 crianças, e adiantou botar o marido acima de Jesus? Quantos filhos eu vi desistir de Jesus e abandonar a sua cruz por causa de mãe? Por causa de pai? Depois a mãe morreu e adiantou botar a mãe acima de Jesus? Quantas pessoas eu vi largar a sua cruz, largar Jesus por causa de uma faculdade, por causa de um emprego que conseguiu? Largou Jesus, abandonou a cruz, largou, passou-se um tempo depois, pegou uma doença, o patrão chegou e disse: olha, não dá mais tu trabalhar não, tem que botar outro no teu lugar. Adiantou botar um emprego, a faculdade acima de Jesus? Quantas pessoas abandonaram Jesus, abandonaram a sua cruz, lançaram sua coroa da salvação fora por causa de fofoca na igreja, por causa de irmão A, irmão B? Por causa não gostei disso, não gostei daquilo. Será que o sacrifício de Jesus não tem valor nenhum? Nós estamos falando de morte. Nós estamos falando de sangue derramado. Nós estamos falando do Filho de Deus, que se despojou da sua glória para vir a esta terra pecaminosa, que só fede a sangue podre. Chegou momentos lá no Velho Testamento que o Senhor disse: olha, o pecado de vocês tem cheirado mal às minhas narinas. Ó raça de víboras, eis que a ira do Senhor, o grande dia do Senhor está próximo. Quem és tu, pastora, para pregar isso? Sou uma pecadora lutando para ir para o céu. Sou uma pecadora de carteirinha assinada dizendo: Senhor, sabe por que eu estou carregando a minha cruz? Para mim nunca esquecer que era para eu estar lá crucificada, mas tu foi por lá para mim, por mim, tu morreu lá por mim. É muito melhor ser um pecador temente a Deus, que luta para não falhar, mas que não larga a sua cruz e é dependente de Jesus e ser salvo, do que um pecador todo desconcertado, com um martelo na mão para condenar os outros e cair lá dentro do inferno. Jesus diz: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade do meu Pai,
Esse sim é minha irmã, é meu pai, é meu irmão. Meu pai não, perdão. É minha irmã, é meu irmão, é minha mãe. Pai, ele só tem um. Então, Jesus, ele vem dizendo isso. Jesus, ele vem esclarecendo essa verdade. Falando da seriedade do que é seguir a ele. Agora, irmãos, eu vou contar do sonho que eu tive essa noite para você. Não sai daí, não. Sai daí, não, que eu tô muito melancólica hoje. Eu tô um pouco melancólica hoje. Talvez você diga assim, por quê, pastora? Porque foi muito sério o sonho que Deus me deu essa noite. Eu vejo como uma grande revelação do Senhor. Eu estava indo em um caminho, preste atenção. Jesus não falou aqui, tudo que Jesus falou nessa live, ele está falando a respeito de foco. Focar em Jesus. Não posso te perder de vista, Jesus. Eu não posso me distrair. Por que muitas pessoas já saíram, abandonaram Jesus? Porque algo durante a sua trajetória os distraiu e os fizeram perder Jesus de vista. Irmãos, e uma vez que uma pessoa perde Jesus de vista, ela perde a direção. Uma vez que a pessoa perde Jesus de vista, que ela perde o Espírito Santo, ela fica como um barco no meio de um oceano, sem direção, sem marinheiro ali para estar guiando. O barco fica sem. Eu dormi e sonhei que eu estava em um caminho. Ouça isso aqui, perde não. Dormi e sonhei que eu estava num caminho. Um caminho muito bonito. Mas um caminho estreito. E nesse caminho que eu estava indo, um caminho de muitas matas, e vinha algumas pessoas comigo, atrás de mim, e Jesus ia na minha frente. Jesus no caminho, ele estava guiando nós nesse caminho, estava me guiando nesse caminho, na realidade. Só que por algum momento, algumas pessoas começavam a falar comigo por trás. E por algum momento eu parava. Mas foi uma parada rápida. Eu parava assim, virava um pouco para trás para conversar com aquelas pessoas. Na hora que eu parava para dar atenção àquelas pessoas, eu me lembrava de Jesus. Quando eu me virava assim, amados, questão de... Olha, é sério. Quando eu olhava, eu já via Jesus já quase se cobrindo lá na frente, quase uma curvazinha. Quando eu olhei, eu disse, eu não posso perder Jesus, eu tenho que correr. Eu largava aquelas vozes, aquelas pessoas que estavam me entretendo, querendo chamar a minha atenção, e eu saía desesperada, correndo. Irmãos, mas era uma carreira. Irmãos, a sensação eu sinto até agora, de desespero, de perder Jesus naquele momento. E eu corri. Era uma força assim, ele já estava muito quase se cobrindo Jesus. E eu corri. Me esqueci de quem estava lá atrás. E quando eu cheguei bem pertinho das costas de Jesus, ele não falava nada. Ele só caminhava. Ei, sabe o que Jesus está falando? Eu estou caminhando. Eu já deixei a minha palavra. Meus profetas já anunciaram. Os meus servos e servas pregam a minha palavra constantemente. A minha igreja está na terra tocando trombetas, anunciando. Eu estou caminhando.
Eu estou caminhando. O caminho de Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está conduzindo os que estão com ele. Mas Jesus está dizendo: tomem cuidado com as distrações. Muitos já perderam Jesus pelas distrações desse mundo. Irmãos, eu queria tanto que essa sensação que eu senti, que eu sinto até agora, pudesse ser transferido para vocês. Aquela cena de eu ver Jesus quase sumindo no caminho. E na minha mente passava um monte de turbilhões de pensamentos. Meu Deus, para onde eu vou se eu perdi Jesus? Na minha mente, na minha mente parecia que eu já estava sem direção, sem saber o que fazer. Mas quem quis me distrair? Pessoas. Comentários. E eu parei, dei uma paradinha para dar o quê? Mas na hora eu me virei. Jesus, quando eu olho, Jesus já estava quase. E ele não disse assim: ei, minha filha, por que tu está conversando? Ei, bora, a caminhada é longa. Ele não falou nada, ele simplesmente caminhou, irmãos. Tem gente se enganando com Jesus. Irmãos, quem tem que seguir Jesus é nós, né? É nós que tem que seguir Jesus, não é Jesus que tem que seguir nós, não. Jesus, nós temos que seguir Jesus. É nós que temos que focar em Jesus. É nós que temos que andar atrás dele, mirando nele, focando nele. Olha que revelação, em questão de milésimos de segundo, uma pequena atenção de eu querer dar para comentários que estavam conversando comigo. Olha, quase perdi Jesus de vista. Não precisa muita coisa, são pequenas distrações. Por isso que tem muitas pessoas hoje que não sabem mais para onde vai, não sabe mais o que fazer da sua vida espiritual. Então, povo de Deus, essa é a mensagem. Essa é a mensagem da parte do nosso Deus. Não perca o foco de Jesus. Não tire a sua visão de Jesus. Não olhe para homens. Não olhe para as coisas desse mundo. Não olhe para as suas falhas. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. É Ele que é o autor e consumador da tua alma, da minha alma. É para Ele que nós temos que olhar. Essa é a palavra da parte do nosso Deus. A caminhada com Jesus, ela é séria. Ela é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Por isso que tem gente que diz: todo o tempo da graça. O tempo da graça é mais perigoso do que a lei. E tem gente se enganando. Porque o Senhor diz, porque no tempo da lei o que era derramado era o sangue de animais para perdoar os nossos pecados. Mas no tempo da graça agora foi o sangue do próprio Filho de Deus que foi derramado. Foi o sangue do Filho de Deus que foi derramado naquela cruz. O sangue de Jesus brada até hoje sobre essa terra. O sangue de Jesus clama ao Pai por justiça. O sangue do Filho de Deus. Você lembra quando Caim matou Abel? Deus, quando vai tratar com Caim, diz: Caim, cadê Abel? Só porventura eu, guardador do meu irmão? Deus disse: olha, Caim, é porque o sangue do teu irmão clama por mim desde a terra.
estava, né, foi oriundo do pecado, estava diante de Deus ali, olha, clamando. Agora imagina o sangue de Jesus. Por isso que o Senhor vem dizendo: ai daquele que pisar no sangue de Jesus, no sangue do Filho de Deus. Pisar, irmãos, é bagunçar. Pisar é não valorizar. Pisar é blasfemar. Pisar, sabe, irmão, é não estar nem aí para o sacrifício de Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus, ele derramou a última gota do seu sangue pelas nossas vidas, para nos salvar, para nos perdoar, para nos purificar e para nos levar para ter uma vida eterna. Então, amados, essa é a palavra do nosso Deus. Você que talvez entrou agora na live, não conseguiu assistir toda a live, arruma um tempinho e diz: eu vou assistir a live da pastora Maria. Eu vou ouvir a palavra que o Senhor, que o Eterno transmitiu através da vida dela. Amém? Então, o tema para você não esquecer é: não posso te perder. Perder quem? Jesus. Seja bem-vinda, a irmã Cleucineide. Seja bem-vinda, minha amada. Que Deus continue abençoando sua vida, ricamente você e toda a sua família. Amém? O tema da nossa ministração foi sobre Jesus, focar em Jesus. Porque se nós não focar em Jesus, né, podemos correr o risco de nos perder. Contei a experiência que o Senhor me deu essa noite. Você depois, irmã aí que entrou agora, quiser dar uma voltada aí na ministração depois, dá uma olhada. Foi muito forte a revelação que o Senhor me deu essa noite, muito forte, né, a respeito de focar em Jesus. Não focar no que acontece ou deixa de acontecer na nossa vida, no que dizem ou deixam de dizer a respeito da nossa vida. O nosso foco é Jesus e acabou. Porque é Ele, irmão. É Ele que morreu naquela cruz do Calvário. E tem um louvor que Deus me deu recentemente, que tem uma parte que diz assim: eu sou uma gota do teu sangue. Eu sou uma gota do teu sangue. E é isso mesmo. Cada pessoa que se converte, irmãos, é uma gotinha do sangue de Jesus. De hoje para frente, você que já tem Jesus na sua vida, você que já recebeu Jesus, você lembre: rapaz, eu sou uma gotinha do sangue de Jesus. Sabe, declare: eu sou uma gota do sangue de Jesus. Eu sou uma gota, eu sou tão precioso, Deus me ama tanto, tanto, que Ele deu seu único filho para morrer por mim naquela cruz do Calvário. Por isso que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então não podemos deixar, irmãos, que as coisas deste mundo queiram nos enganar. Ninguém é perfeito. Não podemos deixar que nada venha nos distrair. Ah, por causa disso agora Jesus, Deus não me ama, Deus agora vai. Não, não é assim. Não é assim. Ele nos perdoa, Ele nos lava no seu sangue novamente, Ele nos limpa, nos purifica de novo de toda injustiça. Mas isso é para aqueles que creem, aqueles que levam a sua cruz, que nem no início da live, Ele dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aprendemos na live que a minha cruz é eu que tenho que carregar. A sua cruz é você que tem que carregar. Amém? Vamos orar e agradecer ao nosso Deus Pai. Senhor, nosso Deus, Pai Santo e Eterno, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Pelo Teu despertar, Senhor. Obrigada, Senhor, porque aqui o Senhor vem nos despertando para olhar para Ti. Que nós não podemos nos distrair. As vozes, as pessoas, as inquietações, as coisas
querem nos fazer parar e perder o foco de Jesus. Porque uma vez que uma pessoa perde o foco, perde Jesus de vista, ela fica sem direção. É como o teu servo Jesus disse: sem mestre, para onde nós iremos? Se só em ti encontramos a palavra de vida eterna. Senhor, Jesus, o Senhor realmente, o Senhor me mostrou essa noite claramente, nesse sonho de revelação, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ti, e é verdade, Senhor. Ninguém vai ao Pai, ninguém segue o Senhor se não houver renúncias. Para mim te alcançar, Jesus, eu tive que renunciar àquelas vozes, àquelas pessoas, eu tive que deixar elas para trás e correr para não te perder de vista, Jesus. Oh, Senhor, nos ajuda. Ilumina o coração dessa pessoa que ouviu a tua mensagem, Pai. Que ela possa entender que a mensagem não é minha. Que nada mais eu sou do que um vaso usado pelo Senhor agora para falar o coração dela, para dizer para ela: filho, filha, foca em mim. Não olha para o que acontece ao teu redor, não olha para trás. É cada dia: filha, filho, foca em mim. Filho, filha, cada dia que amanhece, lembra o que passou, ontem passou, foca hoje. Hoje foca em mim, amanhã foca em mim, depois de amanhã foca em mim. Todos os dias da tua vida, foca em mim. Obrigada, meu Jesus, pela revelação da tua palavra. Obrigada, Jesus, pela revelação daquele sonho. Obrigada, Espírito de Deus, pelo Senhor ministrar dessa live. E que toda a honra, toda a glória se desvie de mim agora. Suba para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Povo de Deus, que Deus continue. Oh, minha amada, glória a Deus, um abraço. Amém, minha filha. Louvado seja o Senhor. Isso mesmo. Foi um sonho que eu tive essa noite, irmã. Muito revelativo. Eu, tive que compartilhar. Amém? Fica um abraço aí para a irmã Cleuci, Neide. E vai me acompanhando aí no meu Face, ou lá no meu YouTube, tá? Tem lá o meu canal. Se inscreve lá, Voz da Informação do Reino de Deus. Lá tem louvores, irmã, nossos lá, que a senhora pode estar acompanhando, ouvir no seu estabelecimento, ouvir na casa do Senhor, amém? Para edificar nossas vidas, amém? Obrigada aí pelo irmão Alex, pelo Alexandre, pela Ruth, todo esse povão que está aí, né, ouvindo aí a ministração do Senhor. Amanhã, a partir das 8 horas da noite, eu tenho a minha live no meu canal no YouTube, 8 horas da noite, Voz da Informação do Reino de Deus. Lá você pode encontrar minhas ministrações, tem louvores, povo de Deus, lindos para a glória do Senhor. Tem reflexões, amém? E amanhã, 8 horas da noite, estou no meu canal, Voz da Informação do Reino de Deus, lá no YouTube, amém? Que Deus te abençoe. Derrame as suas bênçãos sobre sua vida, sua família, seu ministério. Que você tenha recebido essa palavra. Que você diga: Senhor, obrigada, porque o Senhor ministrou não só no meu coração, mas a minha alma foi ministrada, o meu espírito foi ministrado. Amém? Pelo teu espírito. Fique com Deus. Que Deus vos abençoe e que Deus nos conceda uma semana de muita bênção, de muitos livramentos, de proteção. E lembrem-se, não perca Jesus de vista. Não queira sentir o que eu senti essa noite naquele sonho. Eu queria que Jesus transmitisse para você essa sensação. É desesperadora ver ele quase se cobrindo assim e você ter que correr para alcançar ele. E ele não espera não, tá? Simplesmente ele vai. Vocês já sabem o caminho que eu ando, né? É só vocês me seguirem.
Amém? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Amanhã, 8 horas, no meu canal Voz da Informação do Reino de Deus, lá no YouTube. Amém? Fiquem com Deus.